Ei, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje tia Vivi não veio trazer dica de português, nem dica de matemática. Hoje eu vim ter um bate-papo com vocês sobre um assunto assim super atual, tendo em vista inclusive que é algo que aconteceu terrivelmente, aquela situação lá nos Estados Unidos, e levantou por todo mundo a discussão sobre racismo e tal. E aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Então, o que acontece? Recentemente eu estava conversando com um colega e assim, a gente bate uma bolona assim em termos de bate-papo, conversa sobre tudo. E aí, dentre a nossa conversa, surgiu o assunto cor de pele e genética, enfim. E aí eu comentei assim, olha só, eh, o pai do meu filho é preto e, no entanto, ele saiu com um tom de pele mais parecido com o meu. Se não fosse os traços dos olhos, do nariz e da boca, não tinha nada do pai. E aí, quando eu falei a palavra preto, eu percebi assim que o meu amigo, ele ficou um pouco chateado, sabe? Quando você sente assim que a expressão da pessoa tá iluminada e de repente dá aquela fechada assim, você sente assim um climão. E de repente eu falei, ops, será que eu falei besteira? Mas aí eu saquei na hora que foi porque eu falei a palavra preto, né? E aí, de repente, eu me senti exatamente dentro do caixão. Sabe aquele caixão daquele vídeo que viralizou? Olha aí o caixão que eu senti que eu estava. E aí, gente, eu me senti assim, né? Eu fiquei assim, poxa vida, que vacilo, nossa, porque quando você de repente se vê numa situação onde você acha que você cometeu um erro, assim, que você abomina, dá uma vergonha. E eu fiquei mesmo assim, né, com vontade de enfiar dentro de um caixão e porque eu pensei que realmente eu tinha magoado esse colega meu. Porque, na verdade, gente, o racismo é uma praga tão grande que a gente, mesmo, mesmo a gente não sendo, né, como eu, por exemplo, eu sou uma pessoa assim super de boas nessa situação. Afinal de contas, a família por parte do meu pai toda é negra. Minha avó, ela viveu, ela foi escrava mesmo. Aquelas histórias assim que morava na fazenda e se apaixonou pelo meu avô, que era branco, que era filho do dono da fazenda. Minha avó era escrava dessa fazenda e aí se apaixonaram e fugiram e meu avô foi deserdado pela família por causa disso. Então, assim, realmente zero preconceito da minha parte. Porém, a gente cresce numa sociedade onde o preconceito está tão enraizado que a gente acaba aprendendo expressões, né? A gente, desde criança, que a gente fala porque ouve, repete, né? Porque ouve, e depois que a gente cresce, que você vai ver a origem daquela expressão e ver que é uma expressão carregada de dor, que traz um passado de muita dor e de muita vergonha, né? Então eu de repente me vi com medo de ter dado um fora desse, de ter falado uma expressão que remete preconceito mesmo sem saber. Mas na verdade, e eu falei exatamente preto porque eu tinha lido recentemente, inclusive foi uma aula que eu dei sobre esse assunto, a gente estava trabalhando esse tema, e e eu tinha dado uma aula sobre esse assunto e isso ficou gravado na minha mente, que é o seguinte, o IBGE, que antes, né, usava eram três
quando eles vão fazer o censo, a pessoa que está fazendo as perguntas, ela tipo não olha para a pessoa e marca a opção, né? Ela pergunta para o cidadão que cor que ele tem. Aí o profissional do censo dá as opções e a pessoa que está sendo entrevistada, ela então fala qual que é a cor que ela tem. E antes era branca, negra, pardo, indígena e amarela. E aí, de um tempo para cá, eles trocaram o negro e colocaram o preto, né? A cor preta, né, na verdade, dentre as opções. E aí eu tinha, há um tempo atrás, né, no ano passado, eu acho, dei uma aula sobre esse assunto e a partir de então, né, eu passei a utilizar essa expressão, já que um órgão do governo e tal, e já tinha colocado, tirado o negro para colocado preto. E aí falei assim, sem nem pensar. E, na verdade, depois que eu comentei isso com ele, né, que o IBGE tinha colocado e tal, e ele não sabia. E aí ele falou assim, poxa vida, isso foi uma bola fora, não tem nada a ver, eu não gostei. Eu, como representante da raça, achei que não foi legal, tinha que ter continuado como negro e tal. Bom, é a opinião dele e eu penso que legítima, né, na verdade, a gente não consegue nem imaginar como que deve ser terrível, né, a pessoa ser discriminada pela cor da sua pele. E a gente sabe que não só no Brasil, mas em várias nações do mundo, pessoas são discriminadas o tempo todo pela cor da sua pele. Tem o racismo escroto, né, que é aquele que a pessoa tipo não tá nem aí, fala, né, e demonstra sem problema nenhum, tipo assim, ela não tem vergonha de se mostrar idiota. Mas tem aquele racismo velado, né, onde que a pessoa ela não fala descaradamente, mas pelas ações e atitudes ela demonstra. Então, às vezes, só a pessoa, né, que vive isso diariamente, ela percebe. Às vezes as outras pessoas que está perto assim não consegue nem perceber, mas para quem vive isso o dia todo, ou todos os dias, em várias situações, em banco, enfim, deve ser um sofrimento terrível. E aí eu trouxe até esse assunto para a gente conversar aqui, porque é um assunto desagradável, né? A mesma coisa de você falar sobre pedofilia, sobre estupro, sobre essas coisas, é um assunto que dá nojo na gente, mas também eu entendo assim, se você não coloca a ferida para fora para limpar, ela não cicatriza, ela não cura, né? Então, é uma discussão que tem que ser colocada à baila para que essa ferida, essa vergonha, na verdade, né, seja, né, pare de acontecer, né? E para que isso aconteça, a gente tem que conscientizar cada vez mais as pessoas o tão terrível que é. Mas aí, voltando ao assunto desse colega meu, aí pensando nesse assunto, de repente eu recebi um vídeo de um cara que fala exatamente sobre isso. E eu achei super interessante. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês e queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Negro ou preto? Né? A cor negra ou a cor preta? Que, na verdade, se você pensar, negro é uma raça, preto é uma cor. Enfim, vamos ver a discussão que esse moço colocou aí e o que vocês acham sobre esse assunto. Eu sou africano de Gana e eu moro no Brasil 30 anos. E desde eu chegou aqui no Brasil, começou a prestar atenção. Tem alguma coisa que não compreendo no Brasil. No tempo da escravidão, os indígenas brasileiros também era chamado de negro da terra. Até 1755, aboliu a palavra negro para indígenas porque proibiu a escravidão de índio. Um país, Brasil, que usa palavras como
A lista negra, o dia negro, magia negra, câmbio negro, bala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, a fome negra, o humor negro, nuvem negro, teu passado negro, teu futuro negro. Não deveria chamar uma criança de negro, entendeu? Essa é coisa passada. Quando chama criança de negro, e tudo que é negro é relacionado com coisa negativa, criança fica com dúvidas com a própria identidade. Dicionário, você que ainda não prestou atenção, mas pega dicionário de língua portuguesa, está escrito, negro quer dizer infeliz, maldito. Brasileiro, quando valoriza, a coisa que valoriza, ele não fala negro, quando valoriza, ele fala preto. Tá? Ele não come feijão negro, ele come feijão preto. O carro dele não é carro negro, o carro dele é carro preto. Entendeu? Ele não toma café negro, ele toma café preto. Quando passa fome, a fome é negra. Quando ganha loteria, ganha nota preta. Se branco não é negativo, preto também não é negativo. Entendeu? Alright, mas negro não, negro é palavra 100% negativo. E atrasa, esse causa morte, esse causa miséria, doença, alright? Então, já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem também para acompanhar a mudança do mundo mesmo, alright? Obrigado, right? Obrigado.